Agora sim, o grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa então a sua opinião. A internet tem provocado a cultura do cancelamento ou do linchamento. São grupos unidos por algum critério que pode ser político, cultural, de identidade ou religioso e que não aceitam uma posição contrária à que defendem. Caso alguém discorde de algo defendido pelo grupo, é linchado virtualmente e cancelado. O tema de hoje é o que fazer para evitar o linchamento na internet. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Hoje quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. E quantos boa noites mais nós poderemos dar antes da gente ser vítima de algum ataque virtual, de algum linchamento? Essa pergunta está ao redor de toda e qualquer pessoa que se dispõe hoje em dia ao debate público, como é o meu caso, como é o caso do Caio e como é o caso de todas as pessoas que aceitam o desafio de se comunicar, seja pela imprensa tradicional, seja pelas mídias sociais. Cada dia que eu saio daqui do grande debate, eu vejo minhas redes sociais inundadas por mensagens muito parecidas com destilação de ódio, com ataques pessoais, com rancores profundos. São raríssimas as vezes que as mensagens se destinam ao debate de ideias, à dialética, ao diálogo sincero que, na minha visão, é a única forma de desenvolvimento da sociedade. Um diálogo instruído que parta das mesmas premissas e que se funde, acima de tudo, na honestidade e na generosidade. Eu explico. A generosidade é necessária ao debate, pois debater é, acima de tudo, se permitir ouvir. É deixar que a ideia do seu interlocutor entre na sua mente, é permitir a reflexão dessa ideia e, ao final, produzir uma nova ideia a partir dessa premissa inicial do seu debatedor. A honestidade é necessária para que nós possamos perceber quando nós estamos errados e para que assim nós possamos nos corrigir. Porque o conhecimento, minhas amigas e meus amigos telespectadores, ele só é produzido diante de duas situações, da ignorância ou do equívoco. Se uma pessoa não consegue perceber a sua própria ignorância e equívocos, infelizmente, ela jamais poderá aprender, jamais poderá evoluir. A sociedade só evolui quando as suas convicções mais firmes são quebradas. Foram séculos de pesquisa, de avanços científicos, de corajoso enfrentamento da razão, até que a sociedade admitisse que a Terra não é o centro do universo, que é só mais um planeta rodando em torno de uma estrela de pequeno porte no meio de uma galáxia marginal, entre as centenas de bilhões de outras galáxias. A partir das observações do telescópio Hubble, Carl Sagan cunhou uma das frases mais tocantes e arrepiantes que eu já ouvi. Abro aspas. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. Essa perspectiva é arrepiante, porém é verdadeira. E até muito pouco tempo atrás, historicamente, a gente não possuía a menor noção disso. Como há muito menos tempo atrás, era muito comum se fazer piadas sobre negros, sobre mulheres, sobre a sexualidade das pessoas. Quem tem hoje, pelo menos na casa dos 30 e poucos anos, irá se lembrar de assistir esse tipo de piada desse cariz na TV. O que é inadmissível hoje era absolutamente comum. Eu me recuso a usar a palavra normal, mas era absolutamente comum em tempos passados. Simplesmente porque nós éramos ignorantes. Porque não se percebia como se utilizava dessa forma de humor para oprimir corpos negros, para reproduzir uma estrutura machista, para perpetuar um inconcebível preconceito histórico. Mas, felizmente, a história não retroage. O que é visto não pode ser desvisto e mesmo que se tente apagar a evolução, a força da história é muito maior do que quaisquer obscurantismos que se queiram cultuar por ignorância, por oportunismo ou por má fé. Ainda assim, a beleza da humanidade é que o preceito maior da liberdade permite a qualquer pessoa que não acredite nos fatos, que não ligue para os fatos ou para o conhecimento científico, que sejam guiadas por suas íntimas e convictas opiniões. Pois, como diria Noam Chomsky, se nós acreditamos em liberdade de expressão para pessoas que detestamos, nós não acreditamos em liberdade de expressão nenhuma. Ainda que, como escreveu um outro filósofo, Kierkegaard,
as pessoas exigem liberdade de expressão para compensar a liberdade de pensamento que usam raramente. Mas a liberdade de expressão também tem seus limites, e os seus limites estão na lei. Não se é admitido que, sob o manto da liberdade de expressão, se cometam ilegalidades e até mesmo crimes, como crimes contra a honra, como o fomento e apologia a fatos criminosos, que se cometam racismos, machismos ou discriminações de qualquer espécie. Não se é admitido que se ataquem as instituições, os fundamentos da República e o próprio Estado democrático de direito. O bom e velho paradoxo da tolerância nos mostra que nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes. Por outro lado, algumas opiniões, por mais que sejam livres, devem ser somente ignoradas. A humanidade e a ciência não evoluíram séculos e séculos para se dar ouvidos a quem nunca se dedicou seriamente a nenhum assunto. Para se dar ouvidos a discursos hidrofóbicos e raivosos que só levam em consideração a limitada visão do seu próprio horizonte e que planificam os complexos assuntos do mundo e da vida. O linchamento é a raiva em seu estado puro. E com a raiva não se discute. O debate não pode cuidar da raiva. Da raiva só podem cuidar a educação quando ainda é tempo, o tratamento médico quando já é tarde e, finalmente, a lei. A lei sempre que for descumprida. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, a cultura do cancelamento, ela pode ser definida como um boicote social e profissional a um indivíduo, que pode ocorrer tanto no mundo virtual quanto no mundo real, no mundo dos escritórios, das universidades e por aí vai. Esse boicote, ele vem acompanhado por um linchamento moral e, via de regra, um linchamento de repercussão pública. Assim, não existe pessoa que seja cancelada que não tenha antes sido humilhada. Mas é importante frisar que a cultura do cancelamento nas redes é apenas uma das espécies de um gênero muito mais abrangente de comportamento de massa, que é o online shaming, o envergonhamento virtual, numa tradução livre. O ato de chamar atenção e criticar publicamente um comportamento que você reputa como ofensivo. Isso tudo no contexto de uma sociedade cada vez mais pautada e autocensurada pelo politicamente correto, que sacrifica o debate público em nome da hipersensibilidade de pessoas cada vez mais homogêneas de pensamento, mais avessas à divergência e mais ressentidas. O filósofo Luiz Felipe Pondé, em um vídeo intitulado A Cultura do Cancelamento na Internet, ele propõe algumas reflexões interessantes, explorando aí esse fascínio da humanidade ao longo da história pela desgraça alheia e pela humilhação pública. Os alemães até criaram um termo para esse fenômeno, que é o Schadenfreude. Schaden significa dor, dano, e Freude quer dizer alegria. Portanto, ao contrário daquela natural empatia pelo sofrimento alheio, Schadenfreude expressa a emoção sádica de sentir prazer no fracasso do seu próximo. Então, o que leva o professor Pondé a constatar uma triste realidade. Ele diz, aspas, o ser humano gosta de jogar pedra nos outros. E por isso é tão valorosa a lição de Jesus em João 8, 1 a 11, quando ele protege a mulher adúltera do iminente apedrejamento. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Infelizmente, na internet há uma horda de pecadores de pedras na mão, prontos aí para denegrir o seu semelhante e assim ostentar a sua virtude por contraste, sem precisar mexer um músculo e muito menos trabalhar para construir uma realidade melhor. Mas esse fenômeno do apreço pelo linchamento público e a satisfação moral que isso pode gerar é apenas um aspecto subjetivo, psicológico, que embala essa cultura do cancelamento. Tem também um aspecto político, que se apropria e fomenta a divisão social naquela lógica tribalista do nós contra eles. Assim, o cancelamento de vozes dissonantes e, portanto, de vozes inconvenientes, ele se torna uma forma legítima de lutar por uma causa. E a justificativa intelectual para calar o outro, então para censurá-lo, para ignorá-lo, vem da cultura do politicamente correto, Aquele código artificial de vocabulário e de comportamento destinado a não ofender a hipersensibilidade alheia, mesmo que o preço seja a omissão ou mesmo a adulteração da verdade. E aqui a gente deixa a teoria para falar dos efeitos perniciosos, dos efeitos deletérios da cultura do cancelamento, lançando mão de um caso concreto, que foi protagonizado, inclusive, por um colega nosso. No começo de julho, seguindo uma acertada decisão do Supremo Tribunal Federal, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela retirou a restrição que impedia a doação de sangue por homens que tiveram relação sexual com outros homens.
certo? O autor best-seller, Leandro Narlock, na qualidade de analista, se manifestou favoravelmente a essa medida, inclusive classificando-a como, aspas, muito boa. Mas, pelos seus comentários, o Narlock foi taxado de homofóbico e preconceituoso. Acusações que são bem distantes da realidade que nós aqui da redação conhecemos. Pior, ele teve prejuízos financeiros por causa do episódio, que afetou, inclusive, a sua vida profissional. Por isso, em solidariedade ao colega e seguindo aí o manifesto dessa emissora, que privilegia os fatos em detrimento das suas enviesadas interpretações, eu retomo alguns trechos da fala do jornalista Leandro Narlock para que a nossa audiência tenha a exata dimensão da injustiça perpetrada contra ele sob a égide da cultura do cancelamento e do politicamente correto. Aspas. A mudança vai restringir mais a conduta e não o tipo de pessoa, a opção sexual do indivíduo. A polêmica começou porque os homens gays têm uma chance maior de ter AIDS. Em 2018, uma pesquisa mostrou que 25% dos gays de São Paulo, capital, eram portadores de HIV. A questão é que outros critérios para a exclusão de doadores de sangue já restringem os gays que têm comportamento promíscuo. A regra estava injusta com os gays que se cuidavam, que faziam sexo protegido ou então que tinham um parceiro só. Fecha aspas. Uma das alegações da militância LGBTQIA+, é que o jornalista usou uma terminologia inapropriada. O correto seria orientação sexual ao invés de opção sexual. Afinal, a atração erótica ela não é uma questão de escolha. Mas essa foi uma crítica lateral. Leandro Narlock foi acusado de associar a homossexualidade à promiscuidade. Uma acusação que não resiste a uma simples interpretação gramatical e de texto. Ele disse claramente aqui, olha só retomando a exata frase que ele falou. O critério já restringe os gays que têm comportamento promíscuo. Não tem vírgula na frase. Portanto, ele não faz referência a todos os gays, mas uma amostra promíscua dentro desse grupo, assim como existe entre os heterossexuais. E a continuação da frase, ela confirma isso, pois trata de homossexuais que praticam sexo protegido e têm menos parceiros. Então, finalmente disseram que o Narlock estava equivocado quanto aos números, mas o estudo citado ele foi encomendado pelo próprio Ministério da Saúde, publicado numa revista científica especializada e amplamente divulgado pela imprensa. Como demonstra essa manchete aqui da Folha de São Paulo, aspas, em São Paulo, 1 a cada 4 homens que transam com homens tem HIV, revela estudo. Entre jovens de 15 a 19 anos do país, taxa de infecção triplicou. Medo da AIDS e uso de camisinha são menores. O portal G1 ele também repercutiu essa notícia, aspas, em 12 cidades brasileiras, 1 em cada 5 homens que fazem sexo com homens tem HIV, diz estudo. Agora, se o jornalista Leandro Narlock foi preciso na sua citação dos dados, onde que está o problema? É na ideia de que as informações por ele veiculadas, embora verdadeiras, têm o potencial, ou teriam o potencial, de estigmatizar a população LGBT. E por causa disso, a reação histriônica de uma militância que admite colocar os fatos em segundo plano, uma militância que cancelou o nosso colega. Então, ao longo do debate, eu vou trazer outros exemplos de cultura do cancelamento, né, e de como isso prejudica a qualidade do debate público, como já antecipou aqui o meu debatedor, o Dr. Bruno. Vamos ao debate, então. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, se me permitir começar, eu acho que o importante é a gente entender que o que está em jogo aqui é uma grande discussão sobre as novas conformidades da própria liberdade de expressão. E eu sempre serei um grande defensor da liberdade de expressão. Eu acho que quem quer falar, desde que não cometa crime, desde que esteja dentro dos esteios da legalidade, deve ter o direito de falar, deve ter o direito de se expressar, ainda que sejam opiniões, ainda que não tenha qualquer embasamento científico, ainda que não corresponda a qualquer observação da realidade ou aos seus maiores delírios. Isso é um corolário da liberdade de expressão. Porém, nós não podemos esquecer que a liberdade de expressão tem consequências. E não são só consequências jurídicas, são consequências sociais. Determinados comportamentos, determinadas expressões simplesmente não são mais permitidas pela sociedade, não são mais aceitas.
muitas coisas. Eu não vou usar exemplos aqui, porque eu realmente não quero afetar nenhuma pessoa que está se sentindo ofendida por isso. Porque eu acho muito fácil a gente falar que, olha, as pessoas estão muito hipersensíveis, quando não dói na gente. Quando não dói na gente, sempre haverá uma hipersensibilidade. Às vezes parece filigrana. Às vezes existem expressões que nós nem nos tocamos que estão ofendendo determinado grupo, determinadas pessoas. Tem a expressão, eu vou me permitir usar uma só para esse debate, que é uma expressão muito simples que nós usamos todo o tempo e que nós nem percebemos, por nossa ignorância, a ignorância do dia a dia, mas que carrega um conteúdo extremamente racista, extremamente problemático, que é o nosso criado mudo. O criado mudo é a expressão daquele criado que realmente ficava, o negro escravizado, às vezes em pé uma noite inteira, do lado do seu amo. Ele era o criado. E, claro, não podia falar, era um criado mudo. São expressões que às vezes nós não percebemos e que nós simplesmente não podemos mais nos dar ao luxo de usar, porque isso sim reproduz, não aquele racismo que a gente é o único que a gente pensa, o racismo de você não gostar de pessoas negras, não, mas aquele racismo estrutural, que é um problema tão arraigado ainda na nossa sociedade, uma sociedade que tem metade da sua população negra e com pardos aumenta muito mais isso. Que aqui no Brasil a gente não vê como negros, mas que também o são. Bom, é só para o telespectador aí, como eu se perguntou, alguns sinônimos aí para criado mudo. A gente pode usar a mesa de cabeceira, né, doutor? Ótimo. Ao longo do debate, eu vou procurar usar essa expressão em debates futuros também, mas isso por uma questão de gentileza. Afinal, o conceito de criado, ele é muito anterior ao escravagismo no Brasil, né? E ele pode se referir a tempos imemoriais e, inclusive, completamente desconectados a questões de raça, né? A gente já tratou disso. Aqui o termo escravo, né? Ou seja, o termo, na verdade, slave, né? Ele vem de eslavos, né? Que são povos aí nórdicos, povos brancos. Mas, enfim, esse não é exatamente o ponto. Mas, de certa forma, ele conecta com uma parte dos meus argumentos, né? Na minha primeira fala. Como tudo isso está ligado ao politicamente correto e como isso acaba cerceando, né, a liberdade de expressão. E eu acho importante trazer alguns casos concretos, porque, como você bem colocou, nós somos grandes defensores, grandes entusiastas, né, do livre pensamento, da liberdade de expressão, mas muitas vezes, né, as pessoas elas estão sendo duramente punidas, injustamente punidas, por falarem. E o que assusta, por exemplo, no caso do nosso colega Leandro Narlock, é a punição, né? Punição social, né? Uma punição engendrada, uma punição artificial, feita por uma militância política baseada em políticas identitárias, que não necessariamente representam aqueles que eles dizem representar, né? O que assusta é quando isso tem consequências sociais perversas para a pessoa, consequências profissionais, né? Chegou a ser relatado que uma plataforma online que veiculava cursos estava avaliando suspender, né, aquele conteúdo que fosse considerado polêmico. Porque não se trata simplesmente de um boicote no sentido liberal do termo, da pessoa simplesmente parar, ou de um grupo de pessoas de pararem de usar um serviço, né? Esses grupos de interesse, eles se organizam. A política identitária, ela se organiza e ela faz uma pressão que dá uma ideia artificial da repercussão daquele problema. Então, quando a gente faz uma análise fria, como eu fiz, do texto do jornalista, ancorado aí em dados, a gente vê que ele não falou nada demais e sofreu consequências terríveis por causa disso, né? A gente sabe a pecha, você ser chamado de homofóbico. Pô, homofobia é um crime análogo ao racismo, né? Então, você imagina o ônus pessoal e o ônus profissional financeiro por trás disso. Mas, enfim, já me excedi aqui um pouco. Depois eu trago outros episódios assim lamentáveis de cultura do cancelamento. Afinal, o tempo que a pessoa está cancelada, ele não volta, né? Então, são danos aí irreversíveis às pessoas que sofrem disso. O segundo pilar que eu queria trazer é essa diferença que ainda é muito efêmera, que ainda não está clara, que ainda tem um setor muito cinzento, que nós precisamos aprofundar, que é essa diferença entre cancelamento, entre essa militância que o Caio coloca aqui, que existe realmente militâncias artificiais, se utilizando às vezes de robôs
de algoritmos e de robôs de verdade, né, que simplesmente reproduzem comportamentos que viram, que sabem já qual é aquela missão que é dada por alguns poucos formadores de opinião. E isso realmente é algo que é muito danoso e que nós vamos ter que entender como lidar com isso, porque isso geralmente vem associado ao ódio, né? Isso é diferente de pautas legítimas, de pautas construtivas, de pautas que procuram colocar uma nova visão de mundo, de uma visão de mundo que ela vai modernizar a nossa sociedade, que ela não vai permitir que determinadas coisas aconteçam. Eu volto naquelas piadas de baixo calão que a gente via na televisão. Gradativamente, essas minorias foram se posicionando e colocando. Isso não é mais admissível. Nós não podemos conviver em sociedade enquanto esse tipo de comportamento existir. E essas são pautas legítimas. E a aglutinação social, essa é uma característica inata à humanidade, e o Yuval Harari diz até que essa talvez seja a característica principal que distingue a humanidade de outros animais. Essa capacidade de se aglutinar, de aglutinar em volta de ideias, ela é muito importante. Ela é muito importante como uma transformadora da própria sociedade. Mas, de fato, isso pode acontecer de maneiras artificiais. Isso pode acontecer para equalizar determinadas opiniões que não são opiniões majoritárias, que são opiniões de determinados grupos. E isso, novamente, eu friso, vem associado ao ódio. E essa é uma diferença muito clara. A gente percebe o ódio quando você não vê uma posição, uma crítica dizendo, olha, você fez algo que não nos parece correto, você falou algo que não nos parece correto. Ela vem com etiquetamento. E esse é um grande problema. O etiquetamento, você não tem como discutir com ele. Se uma pessoa diz, olha, você é bobo, você não pode discutir com essa pessoa. Essa pessoa tem algum problema cognitivo e se você discutir com ela, você vai se rebaixar a isso. Se essa pessoa disser, você fez algo que não é mais legal, você está com uma visão que já foi um pouco ultrapassada em relação à sociedade, hoje em dia nós temos esse tipo de visão, hoje em dia esse tipo de palavra não é mais aceitável, isso é um debate construtivo. E talvez você possa discordar, e talvez você possa dizer, não, eu quero usar essas palavras, eu quero continuar usando, eu não me importo. Ainda que você sofra com isso, ainda que isso gere algum ressentimento, eu não me importo. E isso é um debate. Isso é a dialética. Agora, quando se vem diretamente rotulado, com ódio, quando se quer usar esse sentimento dessa palavra em alemão, que eu adorei a sua pronúncia, cara, se puder falar ela de novo. Schadenfreude. Aí, realmente, a gente está entrando nessa cultura do cancelamento, nessa cultura do linchamento, que é uma palavra que tem uma origem horrível, é uma palavra que tem uma origem lá no problema da segregação nos Estados Unidos, onde negros eram linchados. Inclusive, a etimologia dessa palavra não é muito certa, mas pode ter a ver, inclusive, com o linchamento de uma pessoa negra que acabou gerando esse termo. Bom, eu queria destacar aqui, já falei do conteúdo do filósofo Luiz Felipe Pondé. Tem também um vídeo muito esclarecedor, postado aí no site da revista Veja, que é Você Sabe o que é a Cultura do Cancelamento. Ele dá um breve panorama histórico, né, de como que essa terminologia ela ganhou aí o grande público e, inclusive, com a sugestão de um livro interessantíssimo que se chama Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público. E aqui que eu queria frisar, aqui que eu queria dar mais ênfase aqui no debate, por um dos casos, né, descritos aí nesse vídeo, e que é justamente de um cantor de MPB, né, um cara que aí trabalhava, né, cantava em blocos de carnaval na cidade de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, chamado Gustavito. Né, ele foi acusado por um post na internet, né, quem nunca foi acusado por um post na internet, de ter cometido um crime gravíssimo, né, de estupro. E aí qual a consequência disso? Shows cancelados, patrocínios cancelados, depressão, né? Auto-isolamento. E tudo para quê? Não só não houve qualquer ação penal por estupro, né? Isso nem foi levado adiante porque era inconsistente com a realidade, como ele ainda obteve uma retratação da suposta vítima.
Agora, o que nós podemos fazer em relação à mácula que ficou na biografia dele, ao tempo que passou? Isso é um aspecto. O outro é a síndrome da pior interpretação possível, né? E a questão de você resumir uma pessoa a um erro. Então, pessoas com uma biografia brilhante, que são condenadas publicamente, na esteira, claro, das suas ânsias subjetivas e do ódio, como você bem trouxe, mas também de forma que são apropriadas e atuam meio que como massa de manobra, né, desses grupos de política identitária que destroem a biografia de uma pessoa com base em apenas um episódio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não resumir a identidade de uma pessoa, a história de uma pessoa, a um equívoco, especialmente quando ela se retrata, especialmente quando é um lapso. E não há nem que se falar nos casos em que a pessoa não cometeu erro nenhum, mas, enfim, a conjuntura, né, e a militância fez parecer que ela disse um tremendo absurdo. Caio, vou te contar uma coisa. Nessa sua fala, você foi garantista. Você foi bastante garantista. Eu tenho mesmo. Você defendeu aquilo que a gente vem defendendo aqui há anos, né? Que é a presunção da inocência. Eu acho que esse passa por um componente muito importante que deve ser trabalhado no Brasil, que é como se lida com a informação. Novamente, a informação deve ser vedada? Se ela não for criminosa, não deve. Nesse caso, inclusive, que você deu, ela seria uma informação criminosa, porque existe um crime de denunciação caluniosa, existe um crime de calúnia. Você não pode imputar fato criminoso a alguém sabendo que esse fato é falso. Isso é crime. Isso não está protegido pela liberdade de expressão. Isso é muito diferente do que a gente está falando aqui de erros comportamentais, de equívocos comportamentais, de coisas que eventualmente são faladas e que não são mais aceitas socialmente. Isso é algo que precisa ser lidado socialmente também, já que estamos falando de comportamentos sociais. Se você quer continuar falando dessa forma, se você quer continuar ostentando determinadas opiniões, o faça, mas saiba que haverão consequências. Saiba que isso não ficará mais impune no determinado momento da nossa sociedade, que esses comportamentos simplesmente não são mais aceitos, como talvez fossem aceitos outrora, e que talvez em determinados grupos continuem sendo aceitos, mas tendo sempre em mente que o limite disso vai ser a lei. Não se pode, por exemplo, criar fatos falsos e se usar uma militância virtual para, a partir desses fatos falsos, tentar imputar comportamentos a determinadas pessoas. Isso está muito fora da liberdade de expressão e isso está muito fora daquele direito que eu disse anteriormente das pessoas se aglutinarem para defender as suas pautas. Porque uma coisa, Caio, é eu me juntar com um grupo, ainda que esse grupo seja minoritário, ainda que esse grupo seja identitário, para dizer: nós não admitimos mais esse comportamento. Isso é legítimo, isso deve ser feito. Isso é muito diferente de eu me unir com determinadas pessoas para mentir, para criar fatos que não existem. Isso é crime. Isso é crime em vários artigos do Código Penal e pode, inclusive, ser uma associação criminosa. E isso deve ser realmente combatido, e aí sim com a lei. Vamos para os argumentos finais. Começamos com você, Caio. Eu não discordo aí da punição a nenhum crime, né? Pelo contrário, eu sou daqueles favoráveis ao recrudescimento da legislação penal. Agora, você trouxe um aspecto importante, você falou a aceitação social de ideias. Eu acho esse conceito perigosíssimo, né? Você falou, se você deseja ostentar determinadas opiniões, né, então viva com as consequências disso. E se a gente quiser ostentar fatos? Como fez, por exemplo, o Leandro Narlock. Na verdade, ele não ostentou um fato, ele veiculou um fato. Só que aí a gente vai para a natureza do termo politicamente correto, né? Ou uma coisa é correta ou ela não é. Quando você coloca o politicamente, o advérbio ali, ele modifica, né, esse substantivo. Então, percebam como aí existe sim uma manipulação com viés político. E eu não acho que a cultura do cancelamento ela colabora, e o politicamente correto, eles de fato colaboram para uma melhora social. Eu estou aqui nessa com o professor Pondé, que diz o seguinte: eu não creio que na cultura do cancelamento como uma forma civilizadora de criticar preconceitos. Eu acho que quem a pratica o faz porque gosta de jogar pedras nos outros. E isso empobrece o debate público. Você vê as pessoas cada vez mais se reservando, não emitindo a sua
real opinião com medo de patrulha ideológica. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Eu vou voltar à pergunta desse debate. O que a gente pode fazer para evitar esses linchamentos virtuais? Eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente deve fazer é filtrar as informações. Eu acho que está aí a chave, pelo menos é o que eu uso comigo. Quando tem argumentos raivosos, quando a gente não está debatendo ideias, o ideal é simplesmente ignorar. A gente não vai ganhar nada com isso. A gente não vai ganhar nada vendo a raiva, vendo essa hidrofobia. Quando a gente vê um etiquetamento, a gente sempre passa por isso. Ignora. Vamos voltar aos fatos. Vamos discutir fatos. Os fatos são importantes. O debate de ideias são importantes. A rotulação não é. Não se pode perder tempo com isso. Eu não perco tempo com isso. Eu não vou chegar nas redes sociais ou aqui e ficar debatendo adjetivações, ficar debatendo taxações de determinadas pessoas, rotulações. Isso não vai engrandecer, isso não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que essa é realmente a chave para a gente evitar isso na internet também. Para a gente evitar, desde que não seja crime, você pode simplesmente ignorar. Agora, se for crime, isso eu falo ao telespectador e à telespectadora. É preciso que seja denunciado. É preciso que seja denunciado sempre em todos os canais. Seja nos canais das redes sociais, seja na polícia, seja no judiciário. Debatedores, obrigada. Bruno, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.